Hoje é dia 26 de fevereiro de 2022, sábado, 17 horas e 20 minutos em Franca, São Paulo. Nós estamos realizando o culto cristão no lar e optamos nesta fase pela leitura desta obra. A Morte e o Seu Mistério. A Morte e o Seu Mistério é uma trilogia composta por Camille Flammarion, um astrônomo que utilizou seus conhecimentos, seu método no manuseio dos seus conhecimentos astronômicos e os aplicou aos conhecimentos psíquicos. Lembrando que Flammarion é contemporâneo de Kardec, contemporâneo de Alexandre Aksakov, Albert de Rochas, Gabriel Delamy, Ernesto Bozano, o comandante Albert de Rochas e tantos outros que, aproveitando-se do farto material à sua época desses fenômenos psíquicos, que vão desde os raps, os barulhos, que não diziam muita coisa, até uma comunicação que fazia mais sentido. Estabeleceu-se um código, tipo código Morse, e com isso houve um intercâmbio entre os barulhos e aquilo que era questionado, ou seja, ocorreu um diálogo consciente. Havia um fenômeno de materialização luminosa, materialização com ectoplasma negro, materialização com ectoplasma branco, semelhante a um algodão. E nessas materializações se faziam presentes indivíduos que não estavam na reunião. Imagina-se uma reunião fechada, os pesquisadores usavam gemas, usavam tudo aquilo que se usa para se conter uma pessoa, que seria a médium, para que não houvesse truques. Então ninguém saía do lugar, ninguém, nem os... Muito mal o chefe dos pesquisadores. Mas tudo ocorria num ambiente de penumbra, enfim, era até difícil. Se alguém quisesse se levantar, poderia se machucar, cairia, alguma coisa assim. Porque muitas das vezes eram colocadas armadilhas, porque se alguém saísse do lugar, uma série de coisas aconteceria. Enfim, era um dos fenômenos que acontecia. Mas uma coisa muito comum também, que é o alvo da pesquisa aqui de Camille Flammarion, é manifestação de duplos. O que era a manifestação de duplos? Era semelhante à materialização. Os dois primeiros volumes, o 1 e o 2, se dedicam à manifestação de fantasmas, que vamos colocar como sinônimo de duplo, de vivos, pessoas que estão gozando de perfeita saúde e por motivos a serem apurados caso a caso, essas pessoas se apresentam num país distante, dando recado a parentes, esposo, filho, amigo, irmão, algum ser que era alvo da sua preocupação. E o que eles dizem? Dizem coisas que não diriam no seu estado normal, Tipo, eu vou morrer sábado, 10 horas da noite. Morro hoje à noite, às 7 horas da noite. Como é que uma pessoa pode saber disso? Um outro caso, o indivíduo está dentro de uma trincheira, arrebenta-se um morteiro, uma granada e ele é soterrado. Estando debaixo daqueles entulhos, ele entende que vai morrer. Ele conscientemente aceitou aquela situação. Vou morrer. Como é que vai fazer? Aquele monte de terra em cima dele, no meio de balas unindo para todo lado, como que ele vai ser salvo? E por estar nesta convicção de que estaria morto, ele se desdobra e, curiosamente, ele está participando de uma guerra em um país, sendo que o país de origem dele é outro, e há um outro país, um país lá na região do Oriente, onde um irmão dele está tentando a vida e se deu muito mal, está pensando em suicídio.
Como que o indivíduo, no meio da guerra, soterrado, vai se lembrar do irmão que está lá no Oriente e ainda saber que a pessoa vai intentar suicídio? Então ele se manifesta ao irmão mais velho, que ele chama de padrinho, ao irmão que é ajuizado, que tem recursos financeiros, para socorrer aquele irmão. Então, para a surpresa do irmão, aparece ali o seu duplo, o duplo do indivíduo soterrado, dizendo para ele socorrer o irmão que estava naquele outro país. E ele assim o faz. Posteriormente, para a surpresa de todos, né? Inclusive do próprio que pediu ajuda para o irmão, ele é socorrido. Eles conseguem tirá-lo dos escombros e ele não morre. Aquele irmão que foi socorrido, todos eles se encontram, né? Os 3 irmãos lá se encontram, e esse irmão que ia tentar suicídio, mas que não tinha necessidade, porque foi socorrido, a situação havia sido superada, ele sai novamente para tentar a vida e resolve se alistar nos campos de batalha e finalmente ele acaba morrendo realmente, não suicidado, mas morrendo por decorrência dos entrechoques entre os pelejadores, vamos dizer assim. E o terceiro volume, então o primeiro volume trata das pessoas que estão vivas e bem-vindas. O segundo volume, que é este caso aqui, ó, quando a pessoa está agonizando, está meio doentinha e tal, e ele também se manifesta em duplo. E finalmente, no terceiro volume, é aquele caso onde a pessoa já morreu. O corpo físico já morreu e, no entanto, a pessoa se apresenta. Estou aqui, estou vivo, passa algum recado, e aí é alvo de um estudo profundo. Até no segundo volume, tanto materialistas como espiritualistas estudam o fenômeno, porque não há como negar. O que diferencia a explicação do porquê que isso ocorre ou deixa de acontecer. Mas no terceiro volume do Camille Flammarion, a manifestação de fantasmas de mortos, de defuntos, pessoas que já morreram desde algumas horas até um século. Então, aceitar esse tipo de fenômeno é aceitar a imortalidade. O materialista dogmático não aceita isso. Mas, de qualquer maneira, já é o suficiente eles aceitarem a manifestação de fantasmas de vivos, fantasmas de pessoas que estão vivendo neste chão da Terra, neste mundo de terceira dimensão. Em um estudo paralelo de Camille Flammarion, sem ter programado isso, ele pelo menos, um russo chamado Alexandre Aksakov também tem um volume muito grande. Nós temos livros aqui esse tem 362 páginas, o primeiro volume 400 e o terceiro volume mais de 300 páginas. Camille Flammarion informa que poderia ter 4.000 páginas, cada um desses volumes, tal a quantidade de material à sua disposição. Ele teve que selecionar em função do tema em que ele dava direção no assunto. O Alexandre Aksakov, mesma coisa, ele tinha uma farta material. Então veja bem o quanto isso não acontecia. Aksakov lá na Rússia, Flammarion na França, Ernesto Bozano na Itália, parece, Gabriel Delany, me parece que na Inglaterra, né? Se eu trocar algum país, fica o dito pelo não dito, mas é só para enriquecer o assunto. Basta fazer uma pesquisa da biografia, terá mais informações. Então o volume de material era tanto, para vocês terem uma ideia, eu comecei o assunto falando sobre materializações. Vamos descrever uma sala de materialização. Primeiro, a médium era chamada para algum ambiente que ela desconhecia, porque na casa dela acontecia de tudo era possível. Ela tem um alçapão, tem alguém escondido, mas o pesquisador ia lá na Rússia, buscava uma médium e levava lá para a Europa, né? E ali ele alugava um local
que ele previamente estudava a região e blindava tudo. Em cada porta, em cada janela, ele estudava tudo. Aonde poderia haver uma fresta que seria possível alguém adentrar, ele colocava selos de correio. Então imaginemos, selos de correio. São selos insubstituíveis. Então, naquela porta passavam 2, 3 selos de correio. Se alguém abrisse essa porta, passasse pela porta, e depois colocava no chão. Então, vamos imaginar um local apertado, composto de, vamos colocar no máximo 8 pessoas, porque essas reuniões sempre eram com um grupo pequeno. As pessoas de confiança do pesquisador e a médium. As pessoas não poderiam sair das cadeiras. Mal, o próprio pesquisador sairia para ver alguma coisa. Mas no chão tinha arame, tinha sistemas elétricos de alarme, havia qualquer movimento que a pessoa fizesse, haveria um sinal lá em algum lugar. Foram desenvolvidos na época mais de 30 tipos de aparelho que eram utilizados para detectar qualquer irregularidade naquilo que era de se esperar. A pessoa era colocado luvas, qualquer movimento nas mãos disparava um alarme, enfim, ninguém podia sair. Até as pessoas de confiança do pesquisador não poderiam sair do lugar. Fora isto, um caldeirão, 2 caldeirões, 3 caldeirões cheios de água. Água fria, água quente, água morna e blocos de parafina. Então, mal o próprio pesquisador poderia sair. Nesse intervalo, a médium era colocada em uma jaula, como se fosse um gato selvagem. Dentro da jaula, ela era colocada com algemas. Só o David Copperfield para sair daquilo. Geralmente era uma mulher delicada, uma pessoa frágil, uma pessoa geralmente muito sofrida em decorrência dos fenômenos que acontecem com ela, porque para ela chegar ao ponto de um pesquisador ir lá, trazê-la de um país para cá para estudar, imaginemos os problemas que ela não teve na onde ela está. Então geralmente são pessoas muito sofridas, muito, como quem diz, não é uma coisa muito boa, então as pessoas mantêm uma certa distância. Então essa pessoa era algemada, amarrada a cordas, colocada dentro de um saco preto, amarrado, e, em alguns casos, apenas a cabeça ficava para fora. E, por observação do pesquisador, inclusive através de chapas fotográficas, percebia-se que pelo nariz, pela boca, pelos ouvidos, pela pele, pelo ânus, pela vagina, saía um fluido que eles denominaram ectoplasma. É o plasma fora do próprio corpo. Então, o ectoplasma é o plasma do próprio organismo do médium. E este ectoplasma era utilizado por manifestantes, ou seja, pessoas que seriam alvo do terceiro volume aqui da obra dele, manifestação de mortos, manifestação de fantasmas de mortos. Então, está ali 5, 6 pessoas que se conhecem, que se encontraram antes da reunião, e mais a médium. E, no entanto, ali aparece mais 20 ou 30 pessoas. Vamos supor que a médium seja uma inglesa, uma russa, bem característica. Então aparece um ser masculino, com um porte físico totalmente diferente, com uma idade totalmente diferente. Às vezes uma criança, um adolescente, um bebê. Aparece várias pessoas, inclusive do ectoplasma existem as chamadas micromaterializações. Então, imaginemos uma bola, e nesta bola, uma bola de algodão, vamos dizer assim, né, de energia, e ali vários rostos, desde rostos cadavéricos, esqueleto mesmo, rosto decomposto, até rostos normais. Então você tira uma foto, naquela foto aparece 8, 10 materializações, naquele pequeno espaço, micro-rostos. Como isso é possível? Isso na penumbra. Na penumbra. Como que isso está acontecendo? Da onde veio a luz para ser refletida
sensibilizar a película vem do próprio ectoplasma. Então as pessoas só conseguem enxergar as materializações porque as materializações são luminosas. É como se uma luz interna saísse do ser, e porque está tudo na penumbra, você vê porque o próprio ser é luminoso, é uma luz interna. E através da luz desses manifestantes, você consegue ver os seus colegas. Por isso que eu disse que é uma coisa para levar bastante a sério, porque a médium está amarrada, fios para todo lado. Se alguém for andar, vai trupicar, vai acontecer alguma coisa para mostrar a farsa, né? De quem será? Farsa de quem? Então, o pesquisador e seus colaboradores e a médium. Então, seria a farsa de alguém que está escondido em algum alçapão, em algum lugar, né? Colocar um bebê, tirar, colocar um indivíduo afrodescendente bastante forte, né? E não satisfeito com isso, conforme me referi, estão ali tachos, caldeirões com parafinas dissolvidas. Então, o espírito do fantasma, né? Do morto, né? O fantasma daquele que nem tem um corpo físico mais, já está lá decomposto há 10 anos, 20 anos ou mais. Ele enfia a mão, vamos supor que ele enfia a mão desse jeito aqui, ó, dentro da parafina. Então imagina uma cera quente, fervendo, e você enfia a mão ali. Põe, tira, põe, tira. E depois está aqui, ó. Como que você tira uma mão assim, assim, assim? Isso aqui é parafina, é cera de vela. Como é que você tira sem quebrar? Não tem como. Qual era o processo utilizado pelos espíritos? Eles pediam para o pesquisador, os seus colaboradores apoiarem, ele punha a mão em cima e desmaterializava o braço, desmaterializava a mão. E com isso ficava ali aquele bloco de cera vazio. Então veja bem a que ponto que os imortais fizeram para que nós outros percebêssemos a própria imortalidade. Nem os ateus negavam o fenômeno, criavam casos. O mais fácil era fazer como um sacerdote até pouco tempo: isto é mentira, isto é farsa. Em troca de quê? Quanto que está ganhando? Geralmente era deboche, humilhação, né? Então a gente desconfia da manifestação quando tem dinheiro, tem showzinho, né? Aí tudo bem. Então, se a pessoa continua fazendo isso, é em função de uma noção mais profunda da responsabilidade que a pessoa tem por possuir aqueles dons. Afinal de contas, nós temos aí um pesquisador, um ser que tem uma metodologia, tem nome a zelar, tem meios de se estudar o que está acontecendo comigo. Poxa, é uma honra eu, né, me colocar. Porque se a pessoa, nesses livros de materialização, não sei se Gabriel Delane, Ernesto Bozani, ele cita que isso é tão comum, era tão comum na época, que era comum numa casa espíritos se materializarem para cuidar das crianças materializadas, enquanto a senhora tinha que dar uma saidinha. Isso está lá nos livros, né? Então, nós estamos comentando o seguinte: será que esses fenômenos deixaram de existir? Né? Nós estamos no capítulo 11 da obra que vai tratar da aparição de moribundos, aonde o título é o seguinte: as manifestações de moribundos no momento da morte, além das aparições. Nada é tão brutalmente concludente do que um fato. É um pensamento de Broadsides. Quer dizer que um fato é brutal, né? Faz calar qualquer explicação. Diga o que se diga, isso aconteceu. Cabe a vocês acharem explicação para o ocorrido.
Nós estamos à página 292, 293. Abrirei este capítulo das manifestações de moribundos por uma recordação de nosso simpático e célebre contemporâneo do século XIX, Alexandre Dumas, pai intrépido, excelente homem, com o qual mantive relações intermitentes de 1865 a 1870, no ano de sua morte. Essa recordação foi publicada no primeiro tomo de suas memórias. O general Dumas, seu pai, morreu em Villers-Cotterêts, a 26 de fevereiro de 1806. E esta data interessava-me pela sua coincidência com o seu nascimento, 26 de fevereiro. 36 anos mais tarde, o nosso encantador romancista adorava seu pai, que o sentava nos joelhos, mostrando-lhe grandes sabres, lindos galões, mas o escritor mal o havia conhecido, pois nascera no dia 24 de julho de 1802, em Villers-Cotterêts, igualmente. A intimidade infantil não tinha durado muito tempo, mas havia deixado lembranças inextinguíveis. A morte, quebrando-a, caracterizou-se por singular fenômeno que impressionou profundamente a imaginação do futuro escritor e nela se gravou. Leamos a sua narrativa. Nessa noite em que meu pai morreu, tiraram-me de casa e levaram-me para junto de minha prima Mariana, que vivia com seu pai na rua Soissons. Ou fosse porque não quisessem pôr minha infância em contato com o caixão, pois que a morte estava prevista, ou fosse por temer o embaraço que eu poderia levantar. Tomou-se tal precaução pelas 5 horas da tarde. Oi, filho. Eu tô botando bandeira. Senta aqui perto do vovô, vem cá. Senta aqui. Tá. Fica aqui. O vovô tá lendo, não pode atrapalhar. Você fica bonzinho? Eu adorava meu pai. Talvez que nessa idade o sentimento a que hoje chamo de amor não fosse mais um ingênuo espanto por essa estrutura hércula e por essa força gigantesca que eu lhe vira desenvolver em muitas ocasiões. Talvez mesmo que não representasse mais do que infantil e orgulhosa admiração pela sua farda bordada, pelo seu penacho tricolor. Não, fica quietinho. Tô lendo tudo. Tá. Pela sua farda bordada, pelo seu penacho tricolor e pela grande espada que eu mal podia erguer. Mas tão intenso era este sentimento que ainda hoje a recordação de meu pai, em cada forma do seu corpo, em cada linha de seu rosto, está de tal presente em minha memória, como se eu o tivesse perdido ontem. Tão alto era o mencionado sentimento que ainda hoje eu o amo com um amor tão terno. Opa, cuidado. Não, sem bagunça. Tão profundo. Tô caindo. Tão real, como se ele tivesse velado pela minha juventude e como se eu tivesse fruído a felicidade de passar a juventude e a adolescência apoiado no seu poderoso braço. Por sua parte, meu pai adorava-me também, não me cansei de afirmá-lo. Sobretudo, se dos mortos fica alguma coisa que compreenda o que deles se diz, e ainda que nos últimos tempos da sua existência os sofrimentos que o torturam lhe tivesse azedado o caráter a ponto de não poder tolerar no seu quarto nenhum ruído ou movimento, fazia uma exceção para mim. Eu não tinha qualquer ideia da morte. Ser-me-ia bem difícil prever a que meu pai, 3 dias antes, o vira montar a cavalo
Não levantei, portanto, o menor obstáculo para sair de casa. E desde que saí, ignoro que meu pai falou em mim ou me chamou. Mas o fato que vou contar, com todos os seus pormenores, perfeitamente presente no meu pensamento. Estava, pois, instalado em casa de meu pai, na casa do pai de minhas primas. Este honesto homem era serralheiro e chamava-se Fortier. Tinha um irmão pároco. Confiaram-me aos cuidados de minha prima Mariana. A casa estendia-se da rua Soissons à Praça de Castelo. Dessa disposição resulta que, desde que a porta do jardim dando para a mesma praça e da forja que dava para a rua Soissons estivessem fechadas, a casa de habitação era inabordável, salvo se saltassem os muros. Eu havia ficado com minha prima Mariana, acrescenta ele. Gostava de estar na forja, onde fazia fogos de artifício com limalhas de ferro, e onde os operários me contavam histórias muito interessantes. Conservei-me na referida oficina pela noite adentro. A forja tinha, nas horas noturnas, reflexos fantásticos e jogos de luz e de sombra que me agradavam infinitamente. Ao bater das 8 horas, minha prima veio buscar-me, deitou-me no pequeno leito que estava à frente do outro maior e adormeci desse bom sono que Deus dá às crianças como dá ao orvalho à primavera. À meia-noite fui despertado, ou melhor, fomos despertados, eu e minha prima, com uma grande pancada na porta. Uma lamparina ardia no velador. A claridade desta lamparina, vi minha prima erguer-se no seu leito, muito assustada, mas não disse nada. Ninguém podia bater a essa porta interior, romper as duas outras, e que já me referi estavam fechadas. Mas eu, que hoje quase arrepio escrevendo estas linhas, pelo contrário, não experimentei então o menor receio. Saltei da cama e avancei para a porta. Aonde vais, Alexandre? Exclamou minha prima. Aonde vais, tu? Bem vês, respondi eu tranquilamente, que vou abrir a porta ao papá que vem dizer-me adeus. A pobre rapariga saltou também do leito, muito assustada, agarrou-me quando eu pousava a mão na fechadura e tornou a meter-me à força na cama. Debati-me entre os seus braços, gritando a plenos pulmões: adeus, papá, adeus, papá. Alguma coisa semelhante a um hálito expirante passou pelo meu rosto, acalmando-me. No entanto, tornei a adormecer, sufocado de soluços, com os olhos cheios de lágrimas. Na manhã seguinte, Bernardinho, se você falar junto me atrapalha, você fica bonzinho? Na manhã seguinte, vieram acordar-me ao romper do dia. Meu pai morrera precisamente na hora em que ouvira na porta a pancada de que falei. Então, ouvi estas palavras, sem saber qual a boca que pronunciara: meu pobre filho, seu papá, que tanto te amava, morreu. Morreu, meu papá? Repliquei. Que quer isto dizer? Quer dizer que nunca mais o verás. Como? Não tornarei a ver papá? Não. Por que não? O verei mais. Porque o bom Deus o levou. Para sempre? Sim. E dizem-me que não tornarei a ver mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Onde mora esse bom Deus? Mora nos céus. Fiquei pensativo. Por um instante, mais criança, por mais privado de razão que eu fosse, compreendi, no entanto, que alguma coisa de fatal acabara de dar-se na minha casa. Depois, aproveitando um momento em que não repararam em mim, escapei-me
da casa de meu tio e corri para junto de minha mãe. Todas as portas estavam abertas, todos os rostos assustados. Sentia-se que a morte estava presente. Entrei sem que ninguém me visse ou me notasse. Penetrei num pequeno compartimento onde estavam armas. Peguei uma espingarda num cano que pertencia a meu pai, que muitas vezes tinha prometido dar-me quando eu fosse grande. Depois, armado, subi a escada. No primeiro andar, encontrei minha mãe no patamar. Saia de câmara mortuária, estava banhada de lágrimas. Aonde vais? Perguntou ela, espantada ao me ver ali, quando me julgava em casa do meu tio. Vou para o céu, respondi eu. Como vai para os céus? Sim, deixa-me passar. E o que vai fazer no céu, meu pobre filho? Vou matar Deus, que também matou papá. Minha mãe tomou-me nos braços e, estreitando-me até me sufocar, exclamou: não digas isto, meu filho. Somos bem felizes. Eis a história da manifestação do papai de Alexandre Dumas a seu filho, tal como ele a contou. Dumas era um grande romancista, hábil contista, mas não pôde acudir ao pensamento de ninguém de coração a ideia de que esta história seja tão autêntica e que haja sido inventada pela imaginação do célebre escritor. A veneração sagrada que consagrava seu pai adorado não deixa margem para qualquer dúvida em nosso espírito. Todos os que conheceram apreciaram a franqueza, a lealdade de seu caráter, o arranjo literário que porventura tenha dado à redação, à sua narrativa, nada pode tirar a realidade. De que natureza é esta pancada batida à porta? A sua autenticidade não é duvidosa. Os nossos leitores conhecem esse gênero esquisito de manifestações pelo capítulo especial lá atrás que lhes dediquei. Que relação tem essas pancadas com as almas ou cérebro dos mortos, que, como vimos no outro ponto, pensa-se nas transmissões elétricas, mas devemos confessar que no estado atual de nossos conhecimentos a explicação é impossível. E vão se apresentando fatos e mais fatos. Então nós paramos na página 296. Prefaciando este segundo volume, o autor apresenta um pensamento socrático. Ninguém sabe o que é a morte, nem se ela será o maior dos benefícios para o homem. Apesar disto, tememo-la como se for o pior de todos os males. Atenienses, ó atenienses, acabais de me condenar à morte. A voz divina, que nunca deixou de se fazer ouvir por mim durante todo o curso de minha vida, manteve-se hoje silenciosa. E eu não me defendi das vossas acusações. É porque o que se sucede... Me dá o livro. Vem cá, dá o livro. Dá? É outra página? Não pode estragar ele não. Pega o outro lá. O outro, me dá. Não pode estragar. Vem cá no colo. Senta de novo. Ele é só ler? Só deixa eu acabar de ler, pode ser? Você deixa? Atenienses, acabais de me condenar à morte. A voz divina, que nunca deixou de se fazer ouvir por mim durante todo o curso de minha vida, manteve-se silenciosa e eu não me defendi das vossas acusações. É porque o que se sucede é um bem. Vou sofrer a sorte que vós me condenastes, mas a iniquidade,
a infâmia ficarão para sempre. Agarradas, jungidas, amarradas à memória de meus acusadores e juízes. Submeto-me à minha condenação e eles certamente hão de submeter-se às suas. É deste modo que as coisas deviam passar-se e, no meu entender, tudo acontece para o melhor. Quando a morte se aproxima do homem, o que nele existe de mortal desagrega-se, o que nele há de imortal, incorruptível, retira-se intacto. Bernardo, você faz uma prece? Vovô, faz uma prece. Conversa com o Papai do Céu. Fala, Papai do Céu. Papai do Céu. Protege todo mundo. Protege todo mundo. As criancinhas. As crianças. As pessoas grandes. As pessoas grandes e adolescentes. E os adolescentes e os velhos, né, Bernardo? Os doentinhos. Todo mundo. Obrigado, muita paz. Pronto. Tá me ajudando todinho.